maioridade penal é uma idade em que você vai verificar a imputabilidade do jovem. Ou seja, aqueles jovens que são imputados, eles não estão sujeitos à lei penal como ela está disposta, né, no Código Penal brasileiro. Então, a maioridade penal, ela é um teto, a partir desse teto, em que a lei penal poderá ser aplicada, né? Que no caso a gente está em 18 anos. No caso eu sou contra, porque a gente vê que tem muito adolescente que não tem a maturidade ainda do adulto, né? E eu acho que tem o seu tempo. Tem o tempo de criança, tem o tempo do adolescente, tem o tempo do jovem, tem o tempo do adulto e tem o tempo da terceira idade. Então tudo tem seu tempo. Alguns países que aderiram à redução da maioridade, né, eles inclusive tiveram um aumento da sua violência. Outros que aderiram voltaram atrás, né, dessa decisão. E países como a Alemanha, por exemplo, eles já estão aumentando essa faixa etária de possível imputabilidade, né, ou seja, optando por penas alternativas para jovens até 23 anos. E alguns países, como a Argentina, por exemplo, que reduziram para 16, hoje estão falando reduzir para 14, né? Então é uma escala assim que é uma descida que ela não tem fim, né? Porque não é a solução, poder educar. Bom, o primeiro impacto é uma perda política gigantesca, né? Porque a gente sabe que isso é um retrocesso na conquista de direitos para o jovem, né? Eu, pelo menos, entendo, enquanto militante da juventude, que ainda não são garantidos os mínimos direitos descritos na Constituição. Nós temos aí a doutrina da proteção integral da criança, do adolescente, do jovem, que está descrito, inclusive, na nossa Constituição, que eu faço até questão de ler aqui o artigo, né? É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade e ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, né? Esse texto ele é um texto contido na Declaração Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que data de 1959. Então, em 1959, a gente já tinha esse texto, né? E a gente, até hoje, 2015, a gente não conseguiu garanti-lo. E aí, então, o primeiro dano dessa redução seria esse retrocesso político. E depois daí, a gente estaria inserindo jovens que ainda não têm o seu caráter formado, jovens que estão, os adolescentes de 16 anos, né? E a gente sabe que esse período ele ainda enquadra aí a adolescência, então que estão nos seus processos psicossociais sendo construídos. A gente vai estar colocando num sistema em que 70% das pessoas são reincidentes, né? Então, eu acho que isso vai formar adolescentes para o crime, né? O que as pessoas chamam de futuro do país vai ser o desfuturo do país. A gente vai estar colocando esses jovens em um sistema que não garante a reinserção. Na verdade, reduzir a maioridade penal é desistir do Brasil, né? Sou contra. Por quê? Porque a prisão não resolve o problema de ninguém. O povo precisa de educação, proteção e não de prisão.